Então, falando do mundo mudou e de algumas mudanças de era, né? Eu gosto muito de colocar essa imagem, que essa imagem representa um tsunami, né? E a gente, principalmente nós, empreendedores, a gente está tendo sinais de que o tsunami está chegando, né? Qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal é o recuo do mar, né? A gente praticamente está passando desse recuo do mar. A onda grande está vindo, e está vindo mesmo, tá? E está vindo muito, porque o que está acontecendo no mundo vai impactar diretamente aos nossos negócios. E quando eu falo aos nossos negócios, essa imagem ela mostra claramente como o mundo mudou em menos de 10 anos. Né? A gente pega duas situações parecidas, a mesma situação, a posse do Papa Bento XVI com a posse do Papa Francisco. Olha a diferença, olha a grande diferença dessa imagem. Lá em cima, ninguém conectado. Aqui embaixo, todo mundo conectado. Mas não é só conexão. A gente está falando da maneira com que a gente está consumindo, da maneira com que a gente está aprendendo, da maneira com que a gente está se comunicando, né? E a gente teve alguns responsáveis. Então, a gente não está falando apenas em uma era de mudanças, mas a gente está vivenciando essa mudança, né? A gente está bem no meio desse mundo, desse tsunami. E o grande responsável por tudo isso foi o entendimento do que é o mundo digital, né? E Steve Jobs entendeu muito bem o que é o mundo digital. O mundo digital está no dígito. Com apenas um toque, a gente consegue ter aplicações. Aplicações viram aplicativos, e aplicativos favorecem a experiência do usuário, né? O que mais mudou nas empresas? As grandes marcas como Google e Apple, por que são as mais valiosas do mundo? Porque trabalharam a experiência do usuário. Eles entenderam o que é a experiência do usuário. Quando a gente fala de experiência do usuário e fala dessas mudanças de era, é importante a gente voltar um pouquinho e entender a diferença de pensamento linear por pensamento exponencial, né? Pensamento linear, né? E que ainda, olha só, a gente está num pensamento exponencial e tem muita indústria ainda trabalhando no pensamento linear, né? De crescimento linear. Se a gente pegar no passado e pegar, por exemplo, a era rural tinha um foco, que era produzir o necessário para que consumisse apenas o necessário. De repente chega a era industrial, com essas técnicas de manufatura, de produção, e aí o foco era produzir mais do que o necessário. Só que quando a gente produz mais do que o necessário, a gente precisa de demanda. Então criamos consumo mais do que o necessário. E aí entrou aquela coisa de que posse era status, a era dos descartáveis, né? E de repente chega a era digital. E a era digital trouxe uma grande ruptura, né? E o que era consumo vira consumismo na era digital, porque agora a gente conseguiu chegar onde a gente queria. A gente impactava, a gente entendeu nichos e a gente chegava onde queria. Só que a era digital ela também trouxe algumas reflexões, né? E quando a gente chega na era pós-digital, qual é o significado da pós-digital? Acostumamos com a era digital, né? Então, meu pai, há 5 anos atrás, não fazia transação bancária pela internet. Minha mãe não chamava um táxi pela internet. Hoje, a gente se acostumou com a era digital, por isso que a gente chama de pós-digital. A gente já está acostumado, já entendemos o que é intangível, né? E aí, a gente chega na era exponencial. Por que era exponencial? Porque agora as mudanças são cada vez mais rápidas. E com essas mudanças cada vez mais rápidas, surgem novas economias e novas habilidades. O que mais as empresas querem hoje são gestores com habilidades de entendimento de um mundo que é VUCA, né? Que é o vulnerável, que é o incerto, que é o ambíguo, que é o complexo, né? Quando a gente fala de um mundo tangível para o mundo intangível, a gente está falando da velocidade. E quando a gente fala da velocidade, a gente está falando do que cada coisa levou para atingir 50 milhões de usuários, tá? Olha só quando a gente vivia um mundo tangível, telefone, rádio e televisão, de 75 para 23 anos. Quando a gente entrou na era digital, a internet, 4 anos, o Instagram 2 anos para atingir 50 milhões de usuários. E quando a gente entrou na era das experiências, exponencial, o passarinho nervoso 35 dias e o Pokémon GO 15 dias para alcançar 50 milhões de usuários. Só que isso não é só um joguinho de realidade aumentada. Isso deu vários sinais, principalmente para a publicidade, né? Porque um estabelecimento comercial que comprava um Pokémon especial, um Pokémon GO especial, e colocava no seu estabelecimento, ele atraía muito mais gente para o seu estabelecimento do que a publicidade, a mídia normal.
a mídia tradicional, né? Então, essa velocidade vem dando exemplos para a gente. E esses exemplos são a evolução do quê? Das coisas. No passado, o que a gente vendia no passado? No passado, a gente vendia atributos racionais. O que é um atributo racional? Vamos pegar uma lata de óleo de motor, por exemplo. O que ela vendia, o que era estampado, lubrifica melhor. Óbvio, ela vendia o atributo funcional, lubrifica melhor. Óleos Esso lubrificam melhor. Depois a gente evoluiu para benefícios emocionais. E agora a gente trabalhava o benefício daquela função. O motor tem melhor performance, certo? Em seguida, a gente foi para benefícios emocionais, né? Qual o significado agora? Tranquilidade para a sua família. Tá? Então, agora a gente não vende mais o lubrifica melhor. A gente está vendendo segurança para uma família. Tá? E aí a gente evolui para valores emocionais, que são experiências. Então, hoje a gente quer experiência do que as coisas nos proporcionam, né? E aí a gente sai desse mundo tangível, vai para o intangível, onde a gente sai de uma publicidade ou de uma coisa onde a gente trabalhava o tangível, trabalhava as formas, trabalhava os atributos, e a gente começa a trabalhar a experiência. E aí tem também a progressão do valor econômico e a progressão da sociedade, né? O que isso representa? Representa que a gente sai de uma sociedade agrária e hoje estamos numa sociedade emocional. 90%, 80% do consumo é ditado pelo valor emocional. A gente vive esse momento do emocional. E aí a gente sai de commodity e chega na experiência. O que significa isso? Significa que cada vez mais a gente precisa alcançar o sonho da sociedade, ou seja, a gente precisa conquistar a realização pessoal, a busca infinita pelo que as pessoas querem ser, de onde elas querem estar, de como elas querem fazer, e inovar na experiência de uso. Porque as grandes marcas já mostraram, e eu vou falar um pouco de startups daqui do Brasil, nem vou falar de fora, de como elas estão revolucionando o mercado. Bom, a gente tem um commodity, tem um produto que vai para a prateleira, tem o café que vai para um quiosque, mas a gente tem a experiência. A experiência que envolve o entendimento do ser humano, né? E aí a gente tem o seguinte, a mudança dos mundos, né? O que significa essa mudança do mundo? Sabe esse mundo que a gente viveu até agora? Esse mundo do qual a gente procurava emprego inclassificado, fazia transação bancária no banco, que a gente alugava hotel de maneira diferente, de que a gente procurava filme na locadora, um carro numa locadora. Esse mundo que a gente viveu até hoje, ele está caindo. Esse mundo já era. Tá? Esse mundo está no fim. Só que qual é o problema? A gente tem um mundo que está surgindo, né? Qual é o mundo que está surgindo, né? O que surge nesse novo mundo, depois do pós-digital, nesse mundo que é exponencial, nesse mundo de velocidade? Quando eu falo de velocidade, é simples. 1945, a gente dobrava de conhecimento em 35 anos. Tá? Então, eu fazia uma faculdade de 4 anos, me tornava um especialista, e eu tinha mais 31 anos para utilizar o que eu aprendi. Certo? Hoje, 2014, a gente começou a dobrar de conhecimento em 13 meses, em 1 ano. Ou seja, a faculdade que continua com o mesmo programa, alguma coisa está errada. Alguém não está seguindo a linha do tempo. Ok? Quanto mais eu começar a fazer hoje um mestrado ou um doutorado, e não pensar que daqui 3 anos muita coisa mudou. E essa evolução está mudando muito rapidamente. Tá? Só que em 2020 a gente dobra de conhecimento em 1 dia. Tá? Em 1 dia. Quando eu falo 1 dia, eu já faço isso. Eu dobro o meu conhecimento em 1 dia, de qualquer coisa. Porque eu tenho networking, porque eu filtro, porque eu tenho relacionamento. Porque hoje eu estou trabalhando com turismo, amanhã com agronegócio, depois com educação. E essa analogia faz com que a gente, e esse networking faz com que a gente acompanhe essas transformações. E o que a gente está vivendo hoje é a coexistência dos 2 mundos. E é isso que causa desconforto e medo na gestão. Porque a gestão, eu trabalho cultura de inovação dentro de empresas, e o que eu mais encontro dentro de uma empresa é resistência. Resistência do medo, do novo. As pessoas não sabem mais para onde vai. As coisas são complexas, são ambíguas, têm uma velocidade incrível. E essas coisas são as ameaças. Só que a humanidade, sempre quando está sob ameaça, ela precisa se transformar. Né? Finais de mundo a gente já teve vários. Né? E agora
a gente está chegando também no novo mundo. E olha que engraçado, o Brasil é o país dos empreendedores. Só que, qual é o grande problema? Nós somos empreendedores por necessidade e não por vocação. A nossa escola, a nossa educação não nos ensina a ser empreendedores. Somos por necessidade. Somos mandados embora de uma empresa, pegamos nosso fundo de garantia e vamos tentar a sorte com alguma coisa, né? Ou, talvez, ser o que a gente chama no mundo das startups, o empreendedor que vai comprar uma franquia, né? Porque ele não quer pensar, ele já quer comprar alguma coisa tudo pronto. E a maioria das pessoas que eu vejo que compram franquia, perdem dinheiro, vão falir, né? Às vezes a gente não percebe, mas é isso que acontece. E aí, quando a gente fala de inovadores, o Brasil está lá embaixo. Olha que engraçado, a gente é um país que empreende, mas não consegue inovar. Tá? Então, essa é a grande dificuldade do Brasil. É um país que não utiliza a sua criatividade para a inovação. E quando a gente fala disso, a maioria das pessoas tem medo de concorrente. Gente, a gente não tem que ter medo de concorrente, não. Tá? O nosso inimigo não é o nosso concorrente. O nosso inimigo são aqueles que estão na sombra, que a gente não está vendo. São aqueles que pensam diferente, que nascem no caos, que resolvem problemas, que inovam na experiência, que entenderam esse mundo digital e que focam no usuário. Esses amarelinhos eram concorrentes desses brancos? Não, nenhum. Nenhum era concorrente. Eu trabalho com startups. Eu tenho algumas que eu trabalho e participo de vários Demon Days aí pelo Sebrae, faço parte de alguns núcleos de investidores anjos. E eu estou vendo o que está surgindo. Tá? Eu estou vendo o que está surgindo na área da saúde, na área financeira. Está surgindo um monte de startups que estão resolvendo problemas. Só que não vai parar por aí. Não vai parar só com isso daqui. Eles já mostraram o que é nascer no caos. A maioria das empresas nasceram em tempos tradicionais. No mundo lento, previsível. Como é que uma empresa hoje se adapta ao caos? Né? Então, essa é uma das habilidades que a gente precisa ter, né? E aí aparecem esses negócios disruptivos. E aqui eu estou pegando um monte de empresa, que a maioria é de fora, que mostraram para o mundo de que a economia não é mais tradicional, que o modelo de negócio não é mais tradicional, que para eu ser a maior empresa de táxi do mundo, eu não preciso ter táxi. Para eu ser o maior hospedor de quarto, eu não preciso de hotel. Que para eu ser o maior fornecedor de filmes, eu não preciso ter nem televisão, nem cabo, nem locadora. Tá? Então, essas startups mostraram que os modelos de negócio estão mudando. Tá? A Nubank, o Tinder, a Zipicara, a Trivago, o Google, enfim, mais de 200, 300 startups que mostraram que os modelos de negócio estão mudando.